legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clip, hoje com entrevista, esse nosso bate-papo no quadro Sexta Fora. E a gente vai diretamente para esse bate-papo com Bené Gomes, que, como eu falei no primeiro bloco, um dos grandes nomes da música cristã brasileira. Ela tem uma fase, depois dos anos 80, de uma importância muito peculiar de autores que começam a trazer para o cancionário nacional, trazer para o repertório da igreja brasileira autorias que fazem do louvor e adoração, do momento litúrgico da igreja, uma coisa de composição nacional. Porque antes, anterior a esse período, as nossas canções eram muito traduções do inário, do cantor cristão, e isso fazia com que a nossa musicalidade de igreja fosse muito influenciada, de uma maneira muito integral, influenciada pelos missionários americanos, as pessoas que, na verdade, trouxeram o protestantismo para o Brasil. A partir desses grandes autores, como Asaf Borba, Ademar de Campos e o Bené Gomes, algo começou a mudar. E você confere nesse bate-papo. A partir de agora, Galeria Clipe traz o nosso Sexta Fora com Bené Gomes. Alô, meu diretor Fred Dib, aperta o HD, meu bom, roda! Salve, salve, galera. Estou em mais um Sexta Fora. Meu convidado de hoje é um dos grandes nomes da música gospel no Brasil. Eu gosto muito. Conheço ele, ó, da antiga. Bené Gomes. Que honra tê-lo aqui, hein? Bom, muito obrigado. É um prazer estar falando aqui ao seu programa, que já tem audiência pra caramba, né? Uma bênção. E a gente está aqui no Adora Rio, nesse evento importante, marcando o aniversário, a celebração de 40 anos do meu ministério, do Ministério do Asaf. Caramba, 40 anos é muita coisa, hein, Bené? Do Ministério do Ademar, 40 anos, gente. Desde que eu me converti praticamente, eu me converti em 1974, já sabia tocar violão, então a gente já foi envolvido no ministério e são 40 anos de uma chama viva, né, que tem queimado e ardido no nosso coração. E é muito gratificante estar aqui celebrando o Adora Rio, também 20 anos de A Show Gospel, que está promovendo esse evento. A gente está feliz, viu, Lincoln? Graças a Deus por essa oportunidade. Legal. Nesses 40 anos, assim, eu me lembro de ti, da movimentação lá de Goiânia, do Koinonia. O que mudou do cenário da igreja em relação ao louvor e adoração? Porque há uma importância dos movimentos de adoração no Brasil que começam a mudar a liturgia da igreja, começam a mudar, tem envolvimento com o crescimento do evangelho no Brasil, mas efetivamente, musicalmente, o envolvimento dos músicos, qualificação, o que você nota que mudou nesse cenário, nesses 40 anos de caminhada? Não, mudou bastante, né? Sem dúvida. Nada contra o inário, contra cantor cristão, mas o louvor e adoração que a igreja, né, eclesiasticamente vivia era um louvor muito engessado, muito formatado. Então o que aconteceu? Com a Asaf, com a Ademar e com outros ministérios, a gente não sabe, a Bíblia fala que tem 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal, a gente nem sabe, né? Por esse Brasil afora, quantas pessoas foram levantadas por Deus, mas o Senhor nos deu a graça de sermos expostos, né? Tanto o Ministério Koinonia em Goiânia, como o Asaf lá no Sul e como o Ademar, para trazer uma nova postura, vamos assim dizer, né? Um novo entendimento. E a partir desse novo entendimento, uma nova postura com relação à participação da igreja no louvor e na adoração, para não ficar uma coisa tão engessada e tão limitada a agora o coral vai cantar, agora nós vamos ter esse hino, agora uma coisa mais espontânea, mais viva. Então eu creio que isso foi acontecendo gradativamente, esse despertamento foi havendo na igreja brasileira. E é óbvio que a nossa qualidade era muito pequena, né? Se nós fôssemos comparar os músicos da igreja com os músicos seculares, assim, a gente levava um banho, né? Era muito a zero, era Alemanha e Brasil. Desculpa trazer à memória uma coisa tão negativa, tão traumatizante. Mas A gente perdia de goleada. De goleada, era de goleada. Você sabe disso, né? E depois, à medida que o tempo foi passando, a visão da excelência. Porque qual era a preocupação? E é uma preocupação legítima, é que houvesse unção, né? Que o louvor fosse um louvor com unção, com graça, com espontaneidade, com intensidade, onde as pessoas, de fato e de verdade, pudessem desfrutar da presença de Deus. Mas a gente encontrava essa limitação na área técnica, né? Era como se fosse unção versus técnica. Era como se fosse uma competição, como se não pudessem andar aliados, né?
Exatamente, sabe? E até que e nessa disputa e nessa competição, muitos diziam o seguinte: não, a técnica não é importante. O importante é ter unção. Não é bem por aí. Uma complementa a outra. E eu diria até que uma não vive sem a outra, tá? Porque a unção, quando ela tem uma técnica limitada, ela também fica limitada. Tá? Agora, quando a unção encontra uma técnica aprimorada, encontra habilidades, músicos bons, profissionais que levam a sério o dom e o talento que Deus lhes deu, caramba, a coisa flui muito mais. Então, eu creio que nós viemos nesse crescente. Hoje nós temos músicos na igreja que não perdem em nada para os músicos seculares, né? Se brincar, nós temos até melhores músicos dentro da igreja, graças a Deus. E isso fez com que a excelência na parte musical crescesse. Agora, sempre tem aquela preocupação de não perder a essência, né? Então, não podemos perder a essência. A excelência não pode cobrir a unção. A excelência tem que estar a serviço da unção. Agora, uma coisa importante também que marca teu ministério, Bené, é que você é um dos primeiros caras, junto com a Ademar e com a Azaf, que são ministros de louvor e adoração envolvidos com a música, músicos e pastores. Até que ponto há essa importância desse pioneirismo em estabelecer para a igreja de que nessa área existem pessoas com essa formação e com esse chamado? Não, isso facilita demais, Lincoln, porque você percebe, e você já deve ter lidado com isso, já deve ter ouvido isso, que de igrejas que têm bons músicos, mas que a visão do pastor é limitada. Ele não é músico, tá? Então, a música para muitos pastores, infelizmente, a gente diz isso assim, até com dor no coração, é um entretenimento, sabe? É tipo assim, olha, vai cantando aí enquanto a igreja está chegando, as pessoas estão vindo, porque o mais importante realmente é a palavra, o louvor é mais assim, um entretenimento. Então, o fato da gente ter sido ministro de louvor, músico e pastor, né, isso trouxe vamos dizer assim, esse despertamento a muitos pastores da importância do louvor e da adoração na liturgia do culto. É isso aí. A gente vai para o intervalinho rapidinho. No próximo bloco tem mais Bené Gomes, feríssima, aqui no Sexta Fora Galeria Clipe. Segura, não zapeia não, que eu volto já. Espírito de Deus, eu quero